outras cidades brasileiras a experiência adquirida durante o LEDS Lab com a definição de um modelo de financiamento dos projetos pilotos de maneira a ser replicáveis. Então, no último webinar, tratamos do tema de financiamento para projetos de eficiência energética e energia renovável pelos recursos dos fundings internacionais e das concessionárias. E hoje, nosso terceiro e último webinar irá complementar este tema de financiamento, tratando dos recursos dos bancos nacionais e regionais e das estruturações de parceria pública-privada. Então, dessa forma, estamos propondo a agenda seguinte para hoje. Em primeiro lugar, o Rodrigo Perpétuo, secretário executivo do ICLEI América do Sul, dar as boas-vindas com a abertura deste webinar. Em seguida, um Banco Nacional, a Caixa Econômica Federal, representado por Rafael Eduardo de Melo Leite, gerente na área gestora do Finisa, Caixa e Lumina, e o Banco Regional do BDNG, representado por Jorge Leonardo, gerente na área de municípios, compartilharam com vocês as boas práticas para acessar as linhas de financiamento dos bancos para projetos de eficiência energética e energia renovável, de acordo com a experiência deles com municípios. Depois, teremos o prazer de escutar Fabrício Rodrigues Braga, superintendente de parcerias públicas da Secretaria de Energia Sustentável da Prefeitura de Palmas, e compartilhar a experiência da cidade com a implementação do programa Palmas Solar, através do financiamento da Finisa. Pode passar o slide. E então, em seguida, Vladimir Azevedo, consultor em modelagem de PPP e concessões da empresa Ruer, dar orientações na estruturação de parceria público-privada para projetos de eficiência energética e energia renovável, de acordo com sua experiência com municípios brasileiros. E, por fim, teremos um espaço para discussão e troca de experiências, onde vocês poderão trocar com os palestrantes através do chat e concluiremos essa série de webinar com os pontos focais das cidades pilotos do LEDS Lab. Então, a Ana Menezes, gerente geral de sustentabilidade da Prefeitura de Recife, e Ana Caetano, da Gerência de Projetos Especiais da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Belo Horizonte, e terminando por Camila Chabar, coordenadora de mudança do clima do ICLEI América do Sul. Então, agora gostaria de convidar o secretário executivo do ICLEI América do Sul, Rodrigo Perpétuo, para dar as boas-vindas. Rodrigo, a fala é sua. Muito obrigado, Helene. Boa tarde a todos e todas. Com muita satisfação que eu queria dar as boas-vindas para esse terceiro webinar, que encerra essa série de webinars programados por essa iniciativa, o LEDS Lab, Laboratório de Políticas Locais de baixa emissão de carbono. A Helene já nos contextualizou em relação aos dois anteriores. Nós falamos sobre eficiência energética em edificações, depois vimos oportunidades de financiamento no plano internacional, e hoje a gente traz um olhar especialmente para as instituições financeiras nacionais e também para a modalidade de parceria público-privada, que é uma alternativa que vem crescendo, especialmente no contexto brasileiro. Quero saudar todos os colaboradores do ICLEI, na pessoa da nossa coordenadora de mudança do clima, Camila Chabar, cumprimentar a consultoria, o consórcio de consultores que nos acompanham, a ICARE, a MITSID, a pessoa da Helene, que está ancorando e moderando essa sessão, os nossos associados aqui presentes, são várias cidades, vários representantes dessas cidades. Quero cumprimentá-los em nome do Fabrício de Palmas, que vai palestrar, mas também da Edna de Recife, da Ana Caetano de Belo Horizonte, as duas cidades que ganharam essa chamada que a gente fez para as cidades do Urban LEDS para serem as cidades modelo desse processo do LEDS Lab. Cumprimentar e agradecer os palestrantes que atenderam o nosso convite, portanto, o Jorge Leonardo,
do BDMG, representando também um dos maiores associados do ICLEI, junto com Pedro Sena, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o governo do Estado de Minas Gerais, o Rafael Leite, representando junto com a Aurélia a Caixa, e o Vladimir Azevedo, que também é conselheiro do Conselho Consultivo do ICLEI, representando aqui a Hauer, PPPs e concessões. Eu não quero me alongar, mas eu queria talvez trazer 3 mensagens para vocês. A primeira, aqueles que vêm acompanhando essa série de webinars, talvez já estejam bastante familiarizados com ela, que é o chamado que está posto à mesa pela presidência latino-americana e britânica, portanto, a presidência da COP25, que é chilena, que foi realizada em Madrid, por circunstâncias nacionais no Chile, naquele momento, e que será a presidência até o final do ano que vem, até novembro do ano que vem, a presidência da COP ainda é latino-americana. E a segunda, a presidência britânica, que será anfitriã da COP26 em novembro de 2021, que fazem um chamado para 2 coisas. Primeiro, para o governo britânico está usando a expressão race to zero, a corrida para zerar as emissões de carbono. Portanto, um chamado amplo ao compromisso com a neutralidade de carbono até 2050. Eu queria chamar a atenção para esse fato, que é um fato político não menos importante, um fato político relevante e precisa ser também atendido e contemplado pelas autoridades locais. E o segundo, junto com esse, é um chamado à ação, é um chamado à implementação de iniciativas, projetos e políticas que estejam em sintonia e harmonizados com critérios relacionados à mudança do clima. Então, a conjuntura que cerca esses chamados não é fácil, nós todos estamos vivenciando a conjuntura pandêmica ainda, especialmente aqui no Brasil, com um cenário de muita incerteza, um cenário ainda de muitas indefinições, mas que veio também o protagonismo das prefeituras, dos prefeitos, dos governos estaduais como um fato positivo, um fato alentador, um fato que também nos traz esperança. Quero destacar o projeto que nos traz aqui, que é o Urban LEDs, que vai caminhando para o seu final do seu segundo ciclo. O Urban LEDs é um projeto global, são 70 cidades de 8 países do sul global, unidos e imbuídos dessa missão de demonstrar que o Acordo de Paris pode também ser implementado a partir dessa ótica de construção de baixo para cima, ou seja, da ação local, do compromisso local, se integrando e, às vezes, até reforçando a necessidade de uma atenção maior e mais vigorosa dos governos nacionais. Portanto, as 8 cidades brasileiras e as 2 contempladas aqui no Legislado fazem parte de um grupo de cidades que, em tese, devem dar o exemplo, devem ser cidades que sejam modelo e tenham excelência na sua política de enfrentamento à mudança climática. E aí, nesse encerramento, eu quero destacar alguns pontos que me parecem importantes no Legislado. Primeiro, que é uma metodologia inovadora que nós desenvolvemos junto com o consórcio de consultores para tentar exatamente trazer esse componente de disseminação do conhecimento, de produção coletiva de conhecimento, de apoio mais efetivo, não só às cidades contempladas, mas um número mais amplo de atores e de cidades que pudessem se beneficiar dessa caminhada que, em outros cenários, seria uma caminhada isolada em uma cidade e outra cidade. Então, esse movimento é um movimento que vai continuar. Nós estamos em conversas constantes com esse consórcio de parceiros, consultores e também outros atores, para que a gente continue ofertando essa dinâmica que a gente está chamando de Legislado, que é um laboratório de preparação de projetos e implementação de projetos de baixa emissão de carbono, nesse ciclo com o tema da eficiência energética, que foi o tema escolhido para inaugurar e pilotar essa metodologia. E o que a gente constata, ainda sem terminar esse ciclo, mas caminhando para efetivamente o seu encerramento e fechando o ciclo de webinars, é que nós conseguimos um trabalho que nos permitiu, de fato, aprofundar na preparação de projetos e na identificação de critérios de sustentabilidade, nesse caso de eficiência energética, em projetos grandes nas prefeituras que foram contempladas,
na produção e disseminação de conhecimento, muitas vezes conhecimento que estava posto por várias instituições isoladamente, mas que nesse contexto do laboratório ganhou uma força e um vigor coletivo, ganhou uma amplitude, uma repercussão que certamente vai ajudar a melhorar, aperfeiçoar os critérios de eficiência energética e de mitigação dos efeitos da mudança do clima nas cidades que nos acompanharam, que permite pensar coletivamente também em avanços normativos nos municípios que nos acompanham, quer dizer, critérios que podem influenciar positivamente a legislação nesses contextos municipais, que é também um objetivo do projeto, e, finalmente, mas não menos importante, uma inteligência coletiva para não só aprofundar o conhecimento referente às linhas de financiamento, às modalidades de financiamento e de acesso a recursos que nem sempre estão disponíveis somente a partir de financiamento, que estão disponíveis para a implementação de projetos e, portanto, melhorando a inteligência coletiva também a esse respeito, que é um ponto fundamental para que a gente possa avançar com a implementação de projetos. Para terminar, hoje foi anunciada uma carta de ministros ou ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central brasileiro, são vários, e que atravessaram governos, especialmente do período da redemocratização brasileira, de todas as cores político-partidárias, e que trazem um só recado: que o Brasil não pode esperar mais para assumir o seu papel, ou reassumir o seu papel de protagonista em relação a políticas de proteção e conservação da biodiversidade, da natureza, por um lado, e especialmente políticas que possam colocar em rota de convergência a questão ambiental e a prosperidade. Nós não podemos vivenciar um falso dilema retórico que coloca em contraposição essas duas possibilidades: a possibilidade de conservar o meio ambiente e a possibilidade de avançar com os parâmetros de desenvolvimento nacional, que repercutem, por óbvio, também nas dinâmicas locais e no desenvolvimento das nossas cidades. Então, eu termino a minha fala introdutória com essa mensagem de esperança, que tem jeito, sim, se o Brasil se unir e construir uma plataforma uníssona, pluripartidária, com o envolvimento da sociedade civil, da academia e de todas as instituições que batalham por um país melhor, nós certamente sairemos fortalecidos dessa crise que nos assola na perspectiva sanitária, mas também na perspectiva ética e, eu diria, na perspectiva da gestão pela biodiversidade, pela natureza, também no nosso país. Muito obrigado e bom seminário a todos. Agradeço, Rodrigo, para essa fala de abertura e por também destacar essa importância da disseminação do conhecimento para os municípios brasileiros e esta última mensagem de esperança. Então, agora eu gostaria de convidar Rafael Eduardo de Melo Leite, gerente na área gestora do Finisa Caixa Iluminada Caixa Econômica Federal, para apresentar a experiência da Caixa com o município. Então, Rafael, agora a fala sua. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, Helene, Rodrigo. Agradecer inicialmente pelo convite em nome da Caixa, participar dessa iniciativa do ICLEI, desse webinar, desse assunto que é tão relevante para todos, que nós temos buscado em conjunto com municípios e outros atores participar dessas soluções de financiamento de ações para buscar eficiência energética, ações que envolvam redução de emissão de carbono, enfim, iluminação pública e várias linhas a gente tem disponibilizado e buscado alcançar esses objetivos. Então, agradecer o convite, agradecer aos demais palestrantes, a quem está nos ouvindo. E vou passar para vocês, então, um pouco do nosso papel aqui da Caixa e como é que a gente vem atuado com essas questões, focando um pouco mais na parte de iluminação pública e eficiência energética. Inicialmente, a gente acha que a Caixa dispensa apresentações, né, mas a gente quer apresentar um pouquinho o tamanho da nossa carteira de infraestrutura. Nós temos aí 137 bilhões de reais em operações contratadas, são mais de 4.300
300 contratos ativos. Na divisão aí a gente tem boa parte com estados e municípios, e empresas privadas e públicas também tem uma representação grande nessa carteira. E a gente está dividido bastante entre os setores aí, energia, infraestrutura, mobilidade, multissetorial, que a gente trata de outros setores que não diversos, né? E saneamento também, que é uma carteira grande nossa. Então, para dar um panorama do tamanho do que a gente trata aqui dentro, quando a gente fala de infraestrutura. Percentualmente, a gente vê aí que saneamento realmente tem um peso grande, a Caixa é muito lembrada por isso, pelo financiamento do saneamento, mas a gente também tem uma participação muito grande em projetos de energia e entre outros, conforme os percentuais que estão disponíveis aí na tela. Acho que eu não vou ler para não ficar cansativo. Das nossas soluções que temos para os entes públicos, que a nossa fala aqui vai ser bem voltada para os entes, estados e municípios, até porque são o nosso público aqui da webinar. O que nós temos de solução para estados e municípios? Temos os produtos, como já falado, do Finisa, que são, acho que uma linha que já está bem conhecida, um produto que não é nem tão... Foi criado há cerca de 10 anos, mas foi criado para financiar realmente o acesso à infraestrutura, tanto não só para estados e municípios, mas para empresas, para estatais não dependentes, e temos já uma participação muito grande desse produto na nossa carteira. Então, além dele, nós temos também as operações do FGTS, que são recursos daquele fundo, né? E operações do BNDES, que hoje a gente está trabalhando mais com a linha do automático. Mas a nossa fala aqui vai estar voltada mais para o Finisa e o Caixa Elumina. Hoje, falando aqui do Finisa, então o Finisa é um produto que ele é voltado no que diz respeito a estados e municípios, a financiamento de despesas e capital. Até por conta das restrições e de financiamento que a lei de responsabilidade fiscal imputa, né? Então, um ente público não pode se financiar de qualquer forma, ele só pode financiar para despesa de capital, entre outras restrições que a gente tem toda uma legislação e uma regulamentação que fala do endividamento do setor público. Então, nós temos realmente que seguir tudo que diz essas leis e normas de Conselho Monetário Nacional, do Tesouro, enfim, do Senado, e a gente segue todas essas regulamentações. Mas o que principalmente ele é financiado, né? Água e esgoto, iluminação pública, energia, equipamentos, pavimentação, escolas, pós-saúde, hospitais, enfim, o que é classificado como despesa de capital, a gente é possível fazer esse financiamento dentro do Finisa. Para claro, ele tem que ter uma lei autorizativa, tem que estar previsto na LOA, tem todo o que a gente chama de enquadramento, que é para ver se aquele item tem uma autorização para ser feito. Então, desde que dentro dessas normas, né? Pode passar, por favor? Então, assim, dentro do Finisa, o Finisa, como eu falei, ele financia despesas de capital. Quando a gente fala de projetos por exemplo, de eficiência energética, de iluminação e tudo a gente pode ser financiado dentro do Finisa. Contudo, dada essa demanda que a gente tem sido acompanhado e visto crescente e uma boa oportunidade de ser feito pelos entes públicos, que são projetos de iluminação pública, nós criamos uma linha chamada Caixa Elumina, que ela é uma linha customizada. Customizada em que sentido? A gente chama que quando é customizada, a gente chama de linha de balcão, ou seja, aquele produto que ele já tem parâmetros definidos, tem uma taxa, tem um prazo e tudo, para que a gente consiga fazer uma comercialização mais fácil. E isso deixa o processo um pouco mais célere também. Essa linha ela é voltada exclusivamente para financiamento de ações voltadas pela iluminação pública, no sentido de troca de lâmpadas, principalmente, né, lâmpadas de sódio por lâmpadas de LED, que tem, né, sabido, um baixo consumo, manutenção bem mais baixa, enfim. Então, essa linha ela foi criada no ano passado, voltada para os municípios financiarem esse tipo de objeto. Essa é uma linha que ela é feita para contratos a partir de R$1 milhão, uma carência de 12 meses, amortização de 72 meses, então um prazo total de 84 meses,
garantia desses contratos, como quase todos os contratos com municípios, ela é de FPM ou FPM mais ICMS, um custo aí que é de CDI mais 4,5% ao ano e uma comissão de 2%. A gente botou até o asterisco aí porque essa operação, assim, a FII, ela pode mexer no custo de uma operação, ou seja, se eu tenho uma comissão menor ou maior, a taxa pode ser maior ou menor. Então, elas são... isso aqui é um exemplo, né, de uma operação que com uma FII de 2% daria uma taxa de CDI mais 4,5% ao ano, que são taxas que hoje, com a queda da Selic, que o CDI acompanha, a Selic, eles têm gerado em torno aí de 6 e pouco, 7% ao ano, que é um recurso que até pouco tempo a gente não conseguia taxas nesse nível, né? Então, com a queda da Selic, todo mundo sai beneficiado desses financiamentos. Pode passar, por favor? Como é que um ente público acessa um Finisa? Primeira coisa, ele vai ver a necessidade do investimento, né, que ele tem que ser classificado como despesa de capital, ele vai ter que estar tem que ter a rubrica, tem que estar na LOA do município, tem que ter toda a previsão daquela despesa pelo ente público. Então, ele vai procurar uma gerência de filial da Caixa, as filiais de governo que nós temos em todos os estados, são 72 regionais que estão preparadas para atender os municípios e dar todo o suporte, orientação, receber essas demandas quando tem projeto. Importante destacar também que o Finisa ele não exige a necessidade de um projeto. Ao contrário de outras linhas de financiamento que tem que ter um projeto e acaba sendo um pouco amarrado e engessado, porque senão se sai do projeto não tem como fazer, o Finisa permite um pouco mais de flexibilização. Então é por isso que ele abre um pouco esse leque de possibilidades de financiamento. Enfim, após apresentar essa demanda, ele apresenta quais são as garantias que vão ser constituídas, que, como eu falei, geralmente são o FPM, porque o município não tem muita outra disponibilidade hoje para oferecer em garantia. São feitas as verificações de adimplência, CADIP, enfim, verificações normais de uma operação. Ele vai fazer a autorização na Câmara Municipal ele precisa de uma lei autorizativa para fazer o empréstimo, o financiamento, né, dizendo a destinação, e apresenta uma carta consulta e aí é feita a questão da aprovação interna. Então, assim, hoje, o Finisa realmente ele tem um leque de possibilidades de financiamento que como eu falei, desde que é enquadrado como uma despesa de capital, existem N possibilidades de financiamentos. O Ilumina é uma linha, é uma modalidade dentro do Finisa, porque ele é uma despesa de capital. A questão do Ilumina é porque ele tem parâmetros pré-definidos para facilitar essa apresentação de um projeto e um objeto bem definido, que é a substituição das lâmpadas por lâmpadas de LED que proporcionam uma melhoria para o município. A gente tem uma carteira hoje de quase 200 milhões de reais, com 26 contratos, se eu não me engano, já feitos dentro dessa linha do Ilumina, e temos diversos exemplos de municípios que obtiveram resultados muito expressivos com essa contratação, porque a gente vê que é quase um project finance. Ele, no sentido de que o valor do financiamento que ele vai fazer, a economia que ele vai ter com a troca das lâmpadas por meio da diminuição do gasto com a energia, da manutenção, ele vai pagar o financiamento e muitas vezes vai ter troco, digamos assim, né? Então, é um financiamento que se paga e traz um benefício para todo mundo, né? Porque ele não vai ter um custo, porque ele vai ter uma carência, inclusive, né, de 12 meses para fazer isso, para começar a ter o retorno da operação, ou seja, é o tempo que ele vai ter para fazer a implementação, que é rápido, né? Não tem muita complicação para implementar, fazer essa substituição. E quando começar a entrar na fase de amortização, ele já está tendo o benefício da redução dos custos que ele tinha com essa questão da iluminação antiga. Então, é um
um financiamento que traz muito benefício para o município e para toda a sociedade. Até porque estou falando de substituição por uma lâmpada eficiente, que é menos poluidor, enfim, tem toda uma questão ambiental aí por trás também. E que uma duração, lâmpadas que duram muito mais tempo, exige muito menos manutenção, ou seja, traz um benefício para todos. Mas, claro, como eu disse, o Ilumina é uma modalidade, mas assim, existem N outras possibilidades de financiamento dentro do Finisa, de projetos de eficiência energética, que a gente tem vários exemplos também de contratos que foram feitos voltados para esse fim, que podem ser para esse tipo de objeto. A gente até vai ter a fala aí, na sequência, sobre o município de Palmas, também foi feito um financiamento voltado para a iluminação. Ele não é do Lumina, mas é dentro do Finisa, para a modernização, a eficiência energética lá do município. Temos Recife com um contrato também, que foi recém-assinado agora, que também é voltado para ele, esse já é dentro do Lumina, e tem N outros exemplos aqui de municípios que estão fazendo, alguns não começaram ainda, outros já começaram, já estão colhendo esses frutos, e tendo esses bons retornos com essa acessando esses recursos. Um ponto só que é importante destacar, gente, assim, é que a gente está aqui falando de todas as possibilidades, de como é possível apresentar a proposta, as aprovações, enfim, mas é importante destacar que o ente público ele segue limitações e restrições impostas por conta do endividamento do setor público. Então, o setor público dá limitações que não permitem acessar recurso a hora que ele quiser, vamos dizer. Ele define limites, por exemplo, anuais de endividamento, que esse ano não existem mais possibilidade de se contratar. Então, isso aqui é um assunto um pouco mais complexo, que leva um pouco mais de tempo, até eu sei que meu tempo já está esgotado aqui, mas é só para explicar assim, que existem limitações que os bancos têm recurso, têm as linhas, mas nesse momento, por conta do endividamento do setor público já ter esgotado o limite, o ente não consegue acessar. É uma coisa que, se não houver uma nova alocação de recursos ou algo parecido, só no ano que vem que ele conseguiria acessar. Então, existem as linhas, existem recursos, mas a gente tem que seguir as limitações impostas pelo endividamento, as regras de endividamento do setor público. Mas isso é um assunto que realmente a gente precisa um pouco mais de tempo para discorrer, para falar especificamente sobre eles. Gente, o tempo é curto, eu tentei ser breve na apresentação. Deixo espaço aí para as perguntas. A Caixa está à disposição também para atendê-los, recebê-los. Muitos municípios aí já têm esse relacionamento, as portas estão abertas e ficamos à disposição e agradecemos o convite e a disponibilidade para falar para vocês. Muito obrigado. Agradeço, Rafael, pela apresentação e também por ter compartilhado essa experiência da Caixa com municípios, focando nos recursos da Finisa, da Caixa Ilumina, para projetos municipais de energia, também de ter abordado essas limitações também, que acho que é um assunto importante. Então, agora eu gostaria de convidar Jorge Leonardo, gerente na área de municípios do BDNG, para apresentar a experiência do BDNG com municípios também. Jorge, a fala é sua agora. Boa tarde a todos. Em nome do BDMG, gostaria de agradecer ao Clay, na figura do Rodrigo, da Helene, por essa oportunidade de poder apresentar um pouco do trabalho do banco. Eu sei que aqui tem uma audiência de todo o país, eu queria então apresentar brevemente o BDMG. O banco, acho que podemos passar para o próximo slide. O banco é um dos 3 bancos de fomento de nível estadual, que compõe todo um sistema de fomento junto com as agências de desenvolvimento e também os bancos federais, como a Caixa. Temos 58 anos já de atividades e temos uma atuação já bastante consolidada no apoio ao setor público. Para o setor público, atuamos em basicamente 4 frentes, né? Nós temos aqui o financiamento direto aos municípios, muito similar à Caixa, e vou falar um pouco mais dessa frente.
Atuamos também aqui com um repasse de recursos não reembolsáveis em situações especiais, como o que ocorreu aqui em Minas há cerca de 3, 4 anos, quando houve o desastre, né, da barragem de Fundão, em que as empresas Vale constituíam um fundo gerido pela Fundação Renova para financiar obras e intervenções de reparação daquele desastre ambiental. O banco também presta assessoria técnica ao setor público na estruturação de PPPs e na análise de propostas e projetos de PPP. E também temos uma frente de financiamento a concessionárias. Aí já é um financiamento privado, porém amparado aí por um contrato de concessão ou um contrato de PPP. Tá? Então, basicamente, nós temos essas 4 linhas de atuação junto ao setor público. Uma característica de Minas Gerais é que, no seu perfil de municípios, é que é um estado formado por um número muito grande de municípios, são 853, o maior número do país, e a grande maioria são municípios de pequeno porte. Diria aqui que 2/3 têm menos de 20 mil habitantes. Então, isso cria um grande desafio para o banco no ponto de vista de como atender esses municípios com soluções de financiamento para a infraestrutura. Rafael mencionou um pouco na fala anterior que os municípios precisam atender todo um conjunto de regramentos do governo federal, seja da Secretaria do Tesouro Nacional ou do Banco Central, para poderem ter acesso a financiamento. E esse não é um processo nem rápido e nem tão trivial. E o que o banco se preparou para fazer foi de dar essa assessoria aos municípios no sentido de apoiá-los em todo o processo de contratação de uma operação de crédito, que hoje leva entre 6 meses a 1 ano a se considerar desde a solicitação inicial até a obtenção do financiamento. Mas, ainda assim, o banco tem sido bem sucedido nesse atendimento. Hoje nós temos uma carteira de mais de 400 municípios, sendo a maior parte deles com menos de 20 mil habitantes, o que prova que o financiamento, né, o crédito direto a prefeituras é acessível, sim, para municípios de menor porte. Bom, o nosso modelo de atendimento, a gente faz operações de crédito basicamente sem garantia da União. Tá? Os municípios têm a possibilidade, principalmente os municípios maiores, de solicitarem financiamento com garantia da União, mas não é a linha de atuação do banco. Tá? Nossas linhas também são majoritariamente voltadas para o financiamento de obras e máquinas e equipamentos, até por força legal também, que obriga que as operações de crédito sejam direcionadas para essas finalidades. Tá? Nossas operações são tipicamente na faixa entre 1 e 5 milhões, o que permite que a análise seja feita aqui no próprio banco, não precisando de ser submetida a uma análise adicional pela Secretaria do Tesouro Nacional. E como é que os municípios acessam essas linhas de financiamento? Nós temos 2 formas. A primeira é que a cada 2 anos nós publicamos um amplo chamamento aos municípios, por meio de um edital, né? Em que a gente estabelece o valor que estará disponível para os municípios mineiros e também em que objetos o banco tem a disponibilidade ou interesse em oferecer financiamento. O nosso último edital foi em 2019 e um destaque que eu queria dar aqui é que, tipicamente, a maior demanda por crédito da parte dos municípios tem sido para obras de pavimentação e obras de saneamento. E, mais recentemente, no último edital, a gente passou a permitir também o financiamento a intervenções voltadas para
eficiência energética, principalmente na iluminação pública, né? Mas também passamos a financiar a construção de micro e mini usinas de geração de energia fotovoltaica. E aí estamos aqui já com uma carteira de cerca de 20 projetos nesses dois objetos, o que se constitui aí uma novidade e também uma diversificação para além de intervenções mais tradicionais como essa de pavimentação. Tá? Nós também temos uma linha de fluxo contínuo de atendimento aos municípios para os momentos que não temos um edital amplo aberto. Temos uma linha que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que é uma linha de sustentabilidade, voltado principalmente para o atendimento de objetos, né, que tenham a ver aí com sustentabilidade no sentido amplo. O banco também faz aqui repasses de recursos de origem federal e, como a Caixa, a gente é repassador de recursos aqui do FGTS, e também temos captações internacionais para os quais a gente faz alguns tipos de financiamentos específicos e customizados. Como é o caso aqui de Belo Horizonte, em um município que tem uma intervenção bastante relevante na área de sustentabilidade. Agora, gradativamente, o banco tem uma diretriz estratégica de cada vez mais financiar obras e projetos que tenham relação com algum dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá? Próximo, por favor. Nesse sentido, o banco é um dos primeiros bancos do país a fazer toda a classificação da sua carteira, né, de acordo com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje, esse é um balanço aí de 2019, a gente já está aproximando de cerca de 1 bilhão de estoque de carteira de crédito que, de alguma forma, está ligado a um dos 17 ODS. Próximo. Aqui, e nesse sentido, eu trago aqui exemplos de como o banco tem atuado nesse tipo de financiamento. Aqui não são só exemplos do setor público, mas também tem exemplos do setor privado. E cresce de maneira expressiva o financiamento para projetos voltados aí para energia renovável, como o caso de várias fazendas solares que têm sido financiadas principalmente no norte do estado, que é uma região muito favorável para esse tipo de empreendimento. Mas também temos buscado ativamente financiar projetos de eficiência energética. E temos linhas e temos recursos voltados para essa finalidade. E nesse sentido é que estruturamos uma linha específica voltada para financiamento para municípios. Próximo, por favor. Que é a linha BDMG Sustentabilidade. Esta é uma linha que ela está voltada basicamente para projetos de eficiência energética, cidades inteligentes, geração de energia renovável, também projetos de saneamento, mas também qualquer projeto que tenha vinculação a um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá? É uma linha que tem um prazo de 72 meses, a carência é de até 18 meses. Importante aqui que durante a carência os municípios não fazem nenhum desembolso. Tá? E ela tem um custo bastante adequado para municípios, que é Selic, mais 6%, no caso, ou 5% se forem municípios localizados aqui em áreas que têm um IDH menor do que a média do estado. O importante frisar aqui, como o Rafael já colocou, que nesse momento os municípios não podem fazer novas contratações, tá?
Isso por conta de duas restrições. A primeira é pelo fato de estarmos num ano eleitoral, e a última data para a contratação de novas operações de crédito foi no dia 30 de abril, tá? Fim do primeiro quadrimestre. Então, nesse momento, os municípios eles podem estruturar projetos, podem fazer consultas ao banco, mas não podem fazer contratações, tá? E o segundo ponto, que é sempre importante se atentar, como o Rafael também já mencionou, é que um limite global para a contratação de operações de crédito pelo setor público, ele já se esgotou. Ele teve um primeiro valor disponibilizado, ele teve um esgotamento e agora, durante o período da Covid, ele teve um segundo momento de esgotamento. Então, isso também vale reforçar esse ponto, que a gente está num período aí a gente vai passar aí durante 6 meses, né, um período de transição, né, de gestões municipais, e que pode, para aqueles municípios que tiverem condições, né, de fazer um planejamento, mesmo diante das incertezas eleitorais, eles podem ter uma boa vantagem no próximo ano, ao já entrarem no início do ano com a definição de projetos e também com uma solicitação mais ao início do ano de novas operações de crédito, uma vez que a gente tem visto, pelo menos nos últimos 2 anos, que os limites disponibilizados pelo governo federal têm se esgotado E esse ano a gente teve uma prorrogação desse limite, um aumento desse limite por conta da Covid, mas essa não pode ter sido uma situação atípica. Então, é sempre uma boa recomendação para que os municípios se preparem para já iniciar o ano com uma boa planejamento para a contratação de operações de crédito. Bom, acho que essa era um primeiro recado e fico à disposição de todos para qualquer pergunta. Obrigada, Jorge, pela fala e por ter trazido essa visão de um banco de desenvolvimento regional em adequação com os ODS e também essa possibilidade de assessoria para os municípios de menor porte para acessar aos recursos do banco. E também de ter apresentado essa linha do BDM de sustentabilidade. Acho muito interessante. Então, agora eu gostaria de convidar Fabrício Rodrigues Braga, superintendente de parcerias públicas da Secretaria de Energia Sustentável da Prefeitura de Palmas, para apresentar o programa Palmas Solar e essa viabilização de um projeto de energia solar pelo recurso da Finisa da Caixa. Então, agora, Fabrício, a fala é sua. Fabrício? Oi, sim. Estão ouvindo? Isso, sim. Tá tudo certo, né? Boa tarde, então, a todos. Queria agradecer, primeiramente, a Helene e ao Rodrigo pelo convite, agradecer ao ICLEI, né? Para possibilitar a Prefeitura de Palmas tá passando essa experiência para os demais municípios, né? Experiência que nós estamos tendo tanto com o financiamento e também com a execução desse projeto, né? Então, inicialmente, queria apresentar que Palmas ela possui 2 programas voltados para energia fotovoltaica. O primeiro programa ele é o Palmas Solar. Esse programa ele concede benefícios aos contribuintes que instalam sistemas fotovoltaicos em suas residências, comércios, indústrias, dando desconto de até 80% de IPTU durante 5 anos, né? Esse programa ele foi um programa pensado em 2015. Então, e nesses primeiros 5 anos do programa, nós já tivemos
400 adesões de contribuintes. Esse total aí, ele gerou, então, investimentos na ordem de 17 milhões de reais em sistemas fotovoltaicos, economia aí de aproximadamente 5 milhões de reais nas contas de energia desses contribuintes. Então, a gente pode pensar aí que são recursos que eles estão ficando dentro do município, né, grande parte deles, então fomenta outras atividades também. Esse programa, ele concede um desconto de ISS para as empresas que atuam nesse setor, né? Então, isso também tem atraído bastante empresas. Hoje nós já temos aqui instaladas em Palmas aproximadamente 70 empresas voltadas para a energia solar. E o que a gente teve ainda de desconto concedido foi algo em torno de 400 mil reais. Então, a gente consegue fazer um balanço aí, um balanço positivo, né? Daquilo que foi investido em sistema fotovoltaico, nessas economias, com o que a prefeitura, então, teve de perda, né? Bom, o nosso foco não é o Palma Solar, isso era apenas para poder mostrar que existe esse programa no município. O nosso foco aqui principal é o Parque Solar, que é o Parque Solar, então, ele já foi pensado em 2017, ele veio meio que na sequência do Palma Solar, né? Se nós estamos dando incentivos para os contribuintes instalarem, por que não fazer o dever de casa? Então, naquela oportunidade, em 2017, foi feito então um levantamento de quanto que a prefeitura de Palmas gastava com energia, né? E foi algo em torno de 14 milhões por ano com conta de energia. Então, a equipe, à época, fez um levantamento de qual seria a nossa necessidade. Nós necessitávamos de um parque solar em torno de 10 megas. Então, buscou-se linhas de financiamento para poder executar esse projeto, né? Então, foi visto à época um programa do Banco do Brasil, projeto de eficiência municipal, e também o programa do FINISA, né? E foi muito bem explicado aí pelo Rafael. Eu vou apenas dar uma pincelada de como é que foram o passo a passo nosso, né? Eu não vou adentrar o programa que o Rafael explicou com muita propriedade como é que funcionou, né? Então, realmente, o passo a passo do FINISA foi em maio de 2017, então, a equipe iniciou, né? Então, foi feito todo o trabalho junto à Câmara Municipal para a criação dessa lei autorizativa, elaboração de pareceres técnicos para poder embasar o projeto, elaboração de pareceres jurídicos e a elaboração da carta consulta. Então, até reforçando aí o que o Jorge Leonardo falou, nesse primeiro momento, nós levamos cerca de 6 meses para ter essa aprovação. Ele bem disse que é um processo que ele é um pouco demorado, né? Ele pode levar de 6 meses a um ano. Então, iniciamos em maio de 2017 e foi finalizado em 28 de dezembro de 2017. Então, mais de 6 meses, na verdade. Mas, à época, o gestor ele não assinou, não sei explicar aqui precisamente qual o motivo, né? Eu nem estava ainda à frente dessa superintendência a qual eu ocupo atualmente, mas e aí passamos por um processo de mudança no nosso executivo municipal. Então, a atual gestora, a prefeita Cíntia Ribeiro, assim que ela assumiu a prefeitura de Palmas, ela solicitou que dessemos andamento ao FINISA novamente. Então, aí iniciamos toda a conversa com a Caixa novamente ali em 14 de 6 de 2018, e aí o processo aí demorou praticamente um ano, né? Então, viemos assinar o contrato ano passado, no dia 27 de 6 de 2019, né? Então, na primeira vez levamos 6 meses, na segunda levamos 12 meses. Enfim, passado todo esse tempo, né? Então, conseguimos um recurso de 50 milhões para a construção do parque solar, então, com capacidade instalada de 10 megas. E aí, então, fomos para a execução desse projeto, né? O parque solar, a gente, então, nós íamos instalar duas plantas fotovoltaicas de 5 mega cada, né? Só que é necessário uma área muito, muito grande, né? A gente estima aí algo em torno de 80 mil metros quadrados para a instalação de cada parque solar. O município, embora disponha de áreas, só que são muitas áreas verdes. O município de Palmas, não sei para quem conhece aqui, é um município que tem a área urbana, ela é bastante preservada, enfim. Então, optamos por mudar o projeto
continuar com o parque solar, mas também fazer usinas instaladas, usinas descentralizadas, né? Então, no ano passado, nós fizemos uma licitação, fizemos um registro de preço para instalar 2,5 megas em prédios públicos e também em estacionamentos solares, né? Então, essa licitação, inicialmente, está prevista para instalarmos em escolas, UBSs, né? Naquelas que têm os telhados que comportam, tem estrutura que suportam o sistema fotovoltaico. Essa licitação ela já foi finalizada, então nós já estamos aí a ponto de dar ordem de serviço. Inclusive, estamos sentando essa semana para poder definir os locais. E, paralelo a isso, nós estamos trabalhando na elaboração do termo de referência do parque solar. Aí, inicialmente, vai ser uma planta de 5 megas, então totalizando aí 7,5, e ainda para tocarmos o outro projeto de 2,5, né? Para essa planta do parque solar de 5 megas, nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Turismo, onde fica o centro de convenções. Então, eles tinham uma área que era destinada para a expansão do estacionamento deles. Então, nosso projeto inicial era fazer a usina toda em solo. No entanto, teríamos que desmatar uma grande parte, né, porque é uma usina muito grande. Então, para aproveitar essa área degradada que já existia, que já estava licenciada, inclusive, para a expansão do estacionamento, nós alteramos um pouco nosso projeto. Nós vamos fazer uma parte em estacionamento solar, que vai atender essa necessidade da Secretaria de Turismo, expandir o estacionamento deles, e outra parte da usina em solo, né? Então, a gente foi muito enriquecedor, porque já vamos utilizar uma área degradada, então já tem um apelo ambiental forte nisso. Trabalhamos em parceria com essa outra secretaria, Secretaria de Turismo, e vamos viabilizar então esse projeto que vai atender duas necessidades do município, né? Bom, a Helene até solicitou então que eu listasse aqui algumas lições aprendidas durante esse processo, né? O que eu posso listar de principal? Eu acho que, assim como foi dito pelo Rafael, o FINIS ele não necessita de apresentação de um projeto, né, para você fazer a captação de recursos. Mas é muito importante que se tenha um projeto muito bem definido, mesmo antes de você iniciar esse processo de captação, ou até durante. Porque assim você evita de, após isso estar aprovado, você ter mudanças estruturais no processo que vão a retardar a execução dele, né? Então, e de preferência que seja um projeto assim, definido pela alta gestão, porque às vezes ele fica em âmbitos de secretarias, ocorre mudança de gestores, o que é natural, e isso pode, às vezes, um gestor ele quer então alterar algo do projeto que retarda um pouco a execução desse projeto. Uma outra lição nossa aprendida foi que o processo licitatório a gente não tem um total controle sobre ele, né? Uma vez que as empresas elas podem impugnar edital, órgãos de controle podem solicitar processo para poder fazer vistoria, né? Uma vez que se trata de um recurso federal, né? Enfim. Então você tem que casar muito bem o seu cronograma de atividade, cronograma de obra com os desembolsos a serem solicitados, uma vez que evitando que você venha a pagar juros, né, de maneira desnecessária. Uma vez o dinheiro estando em conta, você começa a pagar os juros daquele desembolso, você ainda não executou a sua obra, né? E no nosso caso aqui em especial, como era um projeto em áreas grandes, então acho que vale muito a pena pensar, né, nessa questão dessa área, né? Então, nós temos questões fundiárias a serem resolvidas, questões ambientais, proximidade com uma subestação da sua concessionária de energia, saber se aquela concessionária de energia, se ela vai suportar aquela carga, enfim. Então, isso tudo tem que ser pensado bem antes, né, para que você não tenha que ficar nadando meio que contra a correnteza, né? Enfim, essas foram as 3 lições principais que nós tiramos aqui
da nossa experiência, né? Bom, passei de forma assim bem resumida, até para poder respeitar aqui o tempo, para não alongar muito, e abrir o espaço então para perguntas. Estou à disposição e agradeço mais uma vez o espaço concedido. Obrigado. Muito obrigada, Fabrício, pela fala, de estar compartilhando o olhar de um município com essas 3 lições aprendidas com este caso de sucesso do Parque Solar e a captação do recurso da Finisa. Então, agora gostaria de convidar Vladimir Azevedo, consultor em modelagem de PPP e concessões da Arruer, para apresentar a experiência da empresa Arruer na estruturação de parceria público-privada com o município. Então, Vladimir vai falar isso agora. Vladimir, acho que você está mutado. Deu certo? Agora sim. Assim. Bom, obrigado, Helene. Queria agradecer ao Rodrigo Perpétuo, todo o time aí do ICLEI, e você pelo convite e pela articulação. É um grande prazer, né, em nome do Grupo Hauer, eu estar aqui participando deste webinar, deste projeto do ICLEI. O ICLEI, que é a maior rede, né, mundial de sustentabilidade urbana, que é responsável pelo engajamento desta agenda e peça-chave para desdobrar aí as grandes agendas, as grandes iniciativas, que não adianta a gente pensar em protocolo, né, de Kyoto, Acordo de Paris, que são fundamentais iniciativas, sem pensar na acabativa. E essas grandes agendas se desdobrarem e a solução descer para onde ela tem que acontecer, que é na gestão local, né, onde as pessoas vivem, onde os problemas acontecem, onde as emissões são geradas. Então, o ICLEI é esta grande ponte, né, ponte segura e firme, que liga essas grandes agendas globais à gestão local e, dessa maneira, cumpre um papel fundamental aí para o desenvolvimento do mundo e que a gente possa, através da célula, que são as cidades e a gestão local, aprimorar, né, a vida no nosso planeta. Então, é um prazer a gente estar aqui, mesmo porque a Hauer é uma empresa, né, nova aqui de Minas Gerais, tem contratos e atua em mais de 17 estados da Federação Brasileira e que tem um propósito comum, em querer descomplicar as coisas para que os projetos saiam do papel, se viabilizem e, desta maneira, a infraestrutura econômica ou social cumpra o seu papel aí para o desenvolvimento sustentável da sociedade. Tá bom? Os diretores, né, todos são oriundos do setor público, têm vasta experiência. Nós já modelamos aí mais de 48 bilhões de reais de investimentos no Brasil. Desses, 22 bilhões foram licitados e mais de 10 bilhões estão aí percorrendo investimentos em diversos contratos, né? Eu fui gestor público, fui prefeito, sei onde que o calo dói, sei das dificuldades, fui vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, participei dessa articulação do Habitat 3, reunião da CGLU, né, lá em Bogotá, agendas de Smart City em Barcelona. Então, a gente tem essa articulação e sabe o quão é fundamental a gente desdobrar, levar a boa agenda, descomplicá-la para que a gestão local possa cumprir. Podemos seguir aí, por favor? A Hauer já falei um pouco, né? Nosso objetivo é transformar o mundo, acho que muito parecido com o do ICLEI, né? Descomplicando projetos, levando a agenda de desenvolvimento sustentável, garantindo a estruturação aí para os órgãos públicos melhorarem, e, no nosso caso, com o core voltado para as modelagens em concessões, parcerias públicos-privadas. Bom, na questão de iluminação pública, né, a gente tem uma expertise muito grande em diversos estados e cidades brasileiras. Conforme eu disse, a gente tem abrangência em 17 estados e a gente dá tanto um apoio técnico e operacional para os gestores transformarem os seus estados e cidades, como também todo o apoio jurídico e a modelagem econômico-financeira para o projeto parar de pé, né? Digamos assim, uma usina full house, em que a gente prepara todo o projeto para ele acontecer. E quanto à iluminação pública, nós somos aí a empresa que mais modelou PPPs de iluminação pública no Brasil.
mais de 1,5 milhão de pontos de luz analisados pelo Grupo Hauer em diversos estados do Brasil. Podemos passar. Aqui eu vou trazer um case, né, que é um case para nós bastante caro, cidade de Porto Alegre, que nós modelamos, essa parceria público-privada. Foi um contrato feito através do BNDES, né? Nós ganhamos um pregão no BNDES, em que Porto Alegre contratou o banco, e dessa maneira nós modelamos aí, mais de 100 mil pontos da cidade, com melhoria, né, da iluminação em termos de qualidade, em termos de emissão, né? Tudo passou para LED, e um aumento significativo com toda aquela classificação das vias, e agora o contrato já em andamento em Porto Alegre. Lembrando que, conforme a foto aí ilustra, né, o leilão se deu na B3, está aí o prefeito lá, Rafael Marquesan, batendo o martelo para o vencedor, que é também uma questão importante para melhorar os descontos, o compliance, a transparência do projeto, e que a gente já fez duas. Também Angra dos Reis foi na B3, inclusive no período de pandemia, né? Foi um case interessante. Podemos passar. Aqui um pouco mais, só completando as informações, então, do projeto de Porto Alegre, que é um case que a gente apresenta. Ele vai representar mais de 245 milhões de reais de economia, só com a eficientização energética. Ele vai impactar mais de 25 mil toneladas de carbono que deixarão de ser emitidas. 340 milhões serão economizados pelos cofres dos municípios no custeio, né, da iluminação pública da cidade. Ele se dará, né, todos esses impactos se darão no prazo de 20 anos de concessão, e o cronograma de implantação, de desenvolver os investimentos para toda essa modernização se dará em 3 anos, né? E vale lembrar que ele traz baixo impacto para a receita corrente líquida do município, né, que é uma questão importante na legislação brasileira nos casos da modelagem da carteira, do pipeline de PPPs, tendo em vista que ele vai trazendo uma eficiência e uma melhoria no custeio, então o investimento ele rapidamente se amortece e gera até uma economicidade. Podemos passar. Aqui só ilustrando, né, como eu disse, nós já modelamos e participamos aí de mais de 1,5 milhão de pontos de luz, aí algumas, né, um mapinha mostrando aonde que a Hauer já atuou e participou dessas modelagens. Porto Alegre, que eu citei, tá embaixo, e o mapa bem distribuído nesse sentido. Lembrando aí, o pessoal da Caixa está aqui, nós estamos fazendo um projeto na mesma lógica que fizemos em Porto Alegre, uma licitação que nós ganhamos da Caixa, né, na cidade de Patos de Minas, né? E eu queria destacar aqui uma questão importante também, na cidade de Uberlândia, onde nós participamos da modelagem, e aí vocês deriam uma setinha puxando para verificação independente, quer dizer, é importante também, a gente atua em Uberlândia como verificador independente do contrato, para garantir que o contrato fique saudável, esses contratos de longo prazo, né, que tem avaliadores de desempenho mensal e que precisam de ser verificados para que o contrato esteja bastante saudável e trazendo os resultados para todos os atores envolvidos, principalmente para a sociedade. A gente faz essa verificação na cidade de Uberlândia e é uma questão importante também para o bom desempenho do contrato e que todos os índices sejam atingidos. Podemos passar. Aqui vale dizer também a outra questão da eficiência energética, que é um polo importante, que está agora num processo de desenvolvimento no Brasil. Acho que vem ganhando fôlego, vem ganhando notoriedade. Eu acho que o Urban LEDs, né, o LEDs Lab, ele vem trazer essa agenda de uma maneira muito impactante. Tem vários projetos que foram analisados. Eu, como membro aí do Conselho do ICLEI, participei de uma banca de avaliação, grandes projetos de Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, nessa linha também da energia solar. Aqui em Minas Gerais a gente tem um exemplo muito interessante em Uberaba, né, em que o prefeito Paulo Pial com essa equipe lá, o Glauber Facchiner e todos articularam um projeto sistêmico de todas as unidades da prefeitura, gerando usinas, as usinas fotovoltaicas e ao mesmo tempo trazendo uma economia no custeio da prefeitura e a produção excedente da prefeitura sendo sócios da vencedora, da concessionária, na energia excedente que for vendida para o mercado, né?
Então, é um case interessante que está em fase de homologação. E nós, hoje, a Hauer está trabalhando, modelando um projeto nesses moldes para a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. E a gente acha que é uma agenda que tende a crescer, a ser fomentada. A gente viu aí o exemplo de Palmas, que também é um case super interessante, e a gente acha que é uma tendência nesse mercado que traz economicidade, assim como a iluminação pública já é uma onda consolidada, a gente acredita nesta onda de eficiência energética que vem a se consolidar da energia fotovoltaica, e já estamos trabalhando também em projetos nesse sentido. E a tendência é que os bancos de crédito, assim como BNDES, Caixa, já estão escalando, o BDMG, né, o nosso mineiro BDMG aqui representado pelo Jorge, estão já bem sedimentados na área de iluminação pública. A tendência é que eles venham abrir linhas de crédito, e não só linhas de crédito, porque a tendência é que os bancos de fomento venham cada vez mais se transformando não em bancos de crédito, mas em bancos de serviços que apoiem a estruturação e a eficácia dos projetos, e desta maneira possa ajudar a escalar para que ocorram mais rápido. E aí a questão dos ODS, né, e o ODS 7, que está muito voltado a essa questão da energia limpa e acessível, que a gente entende, a Hauer hoje tem isso na agenda, na ordem do dia, né, a direção da empresa coloca isso muito claramente, nosso presidente, doutor Janotti, deixa claro que a gente não tem que ter uma unidade de sustentabilidade. Hoje a gente trabalha e desenvolvemos muito internamente para isso, é uma questão principal hoje na nossa ordem do dia da agenda, transversalizar a questão dos ODS e da sustentabilidade em todos os projetos, né? A gente atua em várias áreas aí de políticas públicas, desde parques públicos, modelamos um parque público em Angra dos Reis, a modelagem de cemitérios, às vezes todos os ativos de infraestrutura social e de infraestrutura econômica têm que ser metrificados, os ganhos que ele vai trazer e os impactos que eles terão para os eixos da sustentabilidade norteados pelo ODS. Nós já estamos hoje, pode passar, por favor, num projeto interessante, num piloto que nós fizemos, modelagem de estradas, de concessão de estradas, rodovias no estado do Mato Grosso, em que a gente está fazendo um grande piloto de toda a parte de iluminação pública e de trechos dessas estradas, de iluminação de todas as unidades administrativas voltadas para o projeto, as praças de pedágio, dentre outras, estão voltadas com a energia limpa. E aqui a gente tem toda uma comparação, aqui eu pus esse slide só para ilustrar, o tempo é pequeno e não é o nosso foco, mas que todo tipo de modelagem, quando você vai modelar uma estrada, hoje é um foco a gente medir o que aquilo vai impactar em geração nas emissões de carbono e o que a gente pode reduzir e como serão mitigadas esse carbono aí gerado, né? A gente está muito pautado e comprometido com essa agenda, e esse case eu posso depois ficar à disposição dos senhores para a gente compartilhar com todos aí. Eu só ilustrei com essa agenda, com esse slide, mostrando aí que às vezes o investimento é maior no modelo sustentável do que o modelo tradicional. A gente vê ali que o investimento é bem maior. Mas quando a gente vai para o campo da operação, né, além do ganho sustentável, a contribuição que se dá para o planeta, economicamente o projeto é mais viável, porque ao longo da operação e da manutenção do projeto, são projetos de longo prazo, as concessões, as PPPs, todas contratos acima de 15, 20, 30 anos, a gente vê ali um ganho muito grande no custeio. Você vê que ali o investimento que foi 12 milhões gerou um custo operacional na casa de R$700 mil, né, durante os 30 anos. E aqui, o modelo convencional, você tem um investimento menor, por outro lado, você tem um custo operacional muito maior durante o período. Aí depois eu consolidei esses dados no próximo slide. Podemos passar. Aí a gente vê que, somando isso tudo, né, a gente tem um payback rápido devido ao impacto positivo na operação que se tem com a redução e eficiência energética, que produz esses impactos aí, né, na casa de mais de 90% de economia no consumo de energia das unidades operacionais, então as praças de pedágio e as demais unidades administrativas que vão servir ao funcionamento da concessão, bem como no consumo de energia elétrica, mais de 94% quando a gente eficientiza. E valendo dizer aí, né, o uso da lâmpada de LED que traz essa economia de mais de 49%.
tá bom? Eu queria trazer, por fim, uma grande oportunidade que a gente tem hoje em tela para os municípios, né, que a gente vive. Nem o mundo VUCA esperava, né, com uma incerteza tão grande, um impacto tão profundo como esse do Covid para esse ano. E os municípios que já vinham numa crise fiscal muito grande, né, um pacto federativo desequilibrado e uma capacidade de investimento baixa, às vezes tem dificuldade para puxar uma agenda. Então, a gente hoje tem essa possibilidade, né, de um custo zero. Coloquei aí esse pregão eletrônico do BNDES, que foi recém-assinado. Nós somos vencedores dessa licitação no BNDES, em que ele licitou 400 mil pontos de luz para atender aí a modelagem, a estruturação de projetos de eficiência energética nos municípios. Ele colocou o público-alvo aí os municípios com mais de 22 mil habitantes, né, indiferente de localização geográfica. Todos os 5.550 municípios brasileiros estão aptos a pleitear este contrato no BNDES, com impacto financeiro zero, né, custo zero, porque o BNDES paga a modelagem, né, já está licitado, nós estamos contratados, e o concessionário futuro que ganhar a concessão, né, pós-licitação, é que vai pagar isso durante a concessão ao BNDES. Então, o município não paga nada para estruturar o projeto, na versão plena, sistêmica da modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, com custo zero. Isso é um contrato novo e a gente entende como uma grande janela de oportunidade para a gente escalar essa pauta da eficiência energética nos municípios, nesse período de caixa praticamente zerado, com custo zero para os municípios e também, valendo dizer, com risco muito zero, né? Porque o município não tem que licitar, o município não tem que fazer nada e ainda tem toda essa ligação com uma instituição, uma chancela BNDES, né? Que, ao lado dos outros bancos nacionais, oficiais, traz uma chancela importante para o gestor público tocar projetos. Então, nesse sentido, a gente vê como uma grande oportunidade e a gente fica à disposição para depois discutir o passo a passo com quem possa interessar aí em avançar essa questão. Na prática seria isso, né? Um pregão do BNDES, o município habilita, né, que tem interesse, faz uma manifestação de interesse para habilitar o município ao projeto e, de imediato, é possível já iniciar um trabalho de estruturação de uma PPP de parceria público-privada nos municípios. Todo município brasileiro acima de 22 mil habitantes está aí apto para puxar e buscar a contemplação de atuar e buscar este contrato no BNDES. No mais é isso, né? Espero ter contribuído, foi muito rápido e a gente entende que é uma agenda ampla, mas aqui a gente quis trazer uma coisa bem prática e principalmente destacar os projetos, os cases de sucesso e a oportunidade que a gente tem aí nesse período difícil, de baixa capacidade de investimento, em aprofundar essa agenda da energia limpa, da energia que traz muito benefício e eficiência para a gestão local e a qualidade de vida das pessoas, com muita sinergia e externalidades positivas. Muito obrigado, boa tarde a todos. Fico à disposição. Muito obrigada, Vladimir, por ter trazido a sua grande experiência em estruturação de PPP para municípios, e não apenas para a iluminação pública, quando falamos do setor da energia, mas também para viabilizar projetos de parques solares fotovoltaicos. E também essas oportunidades junto com o BNDES. Obrigada. Então, agora temos alguns, vamos dizer, 5 ou 10 minutos para vocês participantes aproveitar da presença dos palestrantes para fazer seus comentários e perguntas para eles. Lembrando aqui de bem anotar no chat seu nome, cargo, organização, indicar P para perguntas e C para comentários, e bem indicar também para quem está destinada a pergunta. Acho que já temos algumas perguntas e vou aproveitar que o Vladimir ainda está conectado com sua câmera. Tem uma pergunta para você da Carolina Griggs, do Projeto Cidades Eficientes em Florianópolis. Sim. A pergunta é a seguinte: o V decrescimo
no COSIP de Porto Alegre, de quanto? O desconto Sim. foi na casa de 46%, o desconto obtido no leilão, na B3. Ok. Bom? Sim, acho que respondeu a pergunta. E teve também algumas perguntas para Rafael, da Caixa. Qual é o limite superior das operações Finisa e Lumina? Não sei se Rafael ainda Ele até respondi aí no chat, mas é isso. O máximo de uma operação que um ente pode tomar é de acordo com o que ele pode pagar e o que ele pode se endividar. Porque, como a gente falou aqui, o Tesouro Nacional, ele segue as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele olha alguns indicadores, algumas relações que ele tem que ter ali de dívida consolidada, receita, enfim. E ali que vai definir o que ele pode, quanto que um ente público pode se endividar. Então, a gente tem uma análise de risco do banco, risco de crédito, mas ele também tem que seguir as regras do endividamento do setor público, da LRF, como eu falei. E aí, se ele puder, a capacidade é de acordo com o que ele realmente pode fazer. Não tem teto, não. Ok. Muito obrigada, Rafael. Acho que temos várias perguntas ainda. Acho que temos uma pergunta para Vladimir, de novo, da Aurora Pedersoli, da secretária de Limpeza Urbana da Prefeitura de Belo Horizonte. A pergunta é a seguinte: você tomou conhecimento da PPP elaborada pela Prefeitura de Belo Horizonte, Ativos, para a recuperação da área degradada do antigo aterro sanitário de Belo Horizonte, cujo maior foco era a instalação de células fotovoltaicas sobre o maciço do aterro? Especificamente, eu não participei desse projeto, não conheço esse projeto e estou pronto para a gente interagir, né? A gente está aqui em Minas Gerais, Aurora, e fico à disposição aí para a gente entender e ver o que você acha que possa fazer sentido para a gente interagir nesse projeto. Perfeito. Não conheço. Depois podemos passar talvez o contato para ela e vocês trocar sim sobre isso. Ok. Obrigada. Então, tem algumas outras perguntas. Acho que foi respondida um pouco no chat, mas talvez valha a pena responder ao vivo também. Uma pergunta para Rafael e Jorge, da Laísa Briante, da MIT de Projetos. Existe a possibilidade de conceder financiamento a um consórcio de municípios? Quais são as opções e lições aprendidas deste processo? E outra pergunta, quanto à atuação em regiões metropolitanas, existem especificidades para que os municípios integrantes obtenham financiamento? Então, talvez possa deixar o Rafael responder um pouco depois o Jorge, se está bem com vocês. Com relação aos consórcios, saiu recentemente, no fim do ano passado, retrasado, se não me engano, uma regulamentação do Tesouro com relação no Manual de Instruções de Pleitos. Esse manual é o manual que diz o que o ente público pode fazer ou não com relação àquela questão do endividamento que eu falei mais cedo. Então, assim, a regulamentação ela ainda é recente, ela ainda carece de algumas discussões. A gente tem trabalhado internamente para internalizar essa possibilidade, estamos trabalhando com alguns pilotos já, mas ainda não temos uma solução definitiva para consórcios, tá? A gente espera dentro em breve já ter alguma formatação com relação a isso e para poder vir para vocês aqui dizer como vai funcionar, porque ele tem uma questão da questão de risco, questão do contrato, de quem participa, quando sai, então são alguns pontos que ainda carecem da gente aprofundar essa discussão e
ver como vai funcionar na prática. Até eu desconheço, acho que ainda nenhum banco conseguiu ainda estruturar essa questão do financiamento para consórcio público, tá? E com relação a regiões metropolitanas, assim, não tem um tratamento diferenciado, assim como tem hoje para consórcios, né? Lá pelo Tesouro Nacional. Então, ele não teria uma situação especial ou diferente para fazer no que diz respeito à regra de endividamento do setor público, né? Então, desconheço qualquer situação específica para a região metropolitana, tá? Se o Jorge quiser complementar um olhar aí do DMG. Bom, no caso do banco, a gente está na mesma linha da Caixa. A gente não tem nenhuma operação hoje com consórcios e eu diria até que a gente não visualiza isso no curto prazo, tá? A gente acha ainda muito complexo estruturar uma operação com consórcio em função de toda a regulamentação que a gente tem que atender, né, junto à Secretaria do Tesouro. A questão das garantias também, que está muito relacionada ao FPM, ao repasse de CMS, e também de como criar um contrato que não crie solidariedade entre os municípios do consórcio. Então, hoje não é algo que a gente visualiza no curto prazo de implementação, não. Tá? As operações de crédito devem continuar sendo município a município. Ok. Muito obrigada, Jorge. Acho que temos de novo, na verdade, uma pergunta para Vladimir, da Carolina. Então, na verdade, e uma também do Bruno Chaves, da MIT de Projetos. Então, vou juntar essas duas perguntas. A pergunta da Carolina para Vladimir houve redução no COSIP, ou seja, custeio e iluminação pública de Porto Alegre, e de quanto? Vladimir, se você pode responder essa pergunta. Desativei ativei o som aqui. Então, a redução da COSIP, bom, lá não houve uma redução da COSIP, né? A contribuição sobre a iluminação pública continuou a mesma. Ganhou uma capacidade de investimentos que, em médio prazo, vai gerar, após aquela eficientização, que eu coloquei aquele cronograma de 3 anos, né, que será cronograma de implementação da modernização, se dará a economia que vai dar aquele impacto lá, daqueles números que eu coloquei, para o custeio da iluminação pública da cidade, que pode gerar aí, sim, né, reduzindo o custeio e estando todo o parque eficientizado, entendendo que há uma estimativa, não é, de que são cerca de 10 anos, também isso é um ponto muito positivo para você trocar a renovação do parque, de aí você, sim, reduzir a COSIP. Então, acho que a médio prazo pode haver uma redução da COSIP. O que há no curto prazo é uma redução do custeio da conta de energia elétrica que o LED traz em benefício para a cidade. Obrigada, Vladimir. E tem também essa pergunta do Bruno Chaves, da MIT de Projetos, a seguinte: a Ruer atua na modelagem de PPP em projetos de energia solar fotovoltaica? A demanda atual e ou futura para esse mercado? Os projetos que foram citados são PPPs ou SPE, ou seja, Sociedade de Propósito Específico? Não, são PPPs, né, que a gente, no caso de fotovoltaica, que a gente está modelando nesse momento. O primeiro projeto nesta linha, nesta área de atuação, é uma PPP de usina fotovoltaica para a energia de todo o prédio da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. A SPE, depois, ela é uma personalidade jurídica que nasce para, digamos assim, a concessionária geralmente vem no formato de SPE, né, uma sociedade de propósito específico, que é a razão jurídica do consórcio. Ok. Obrigada pela resposta. Então, acho que agora é tempo de fechar este último webinar do LesLab. Se você tem outras perguntas, nós vamos tentar responder a elas e enviar como parte do relatório do webinar para vocês.
Então, para fechar este webinar, gostaria de convidar Edna Menezes, gerente geral de sustentabilidade da Prefeitura de Recife, e também Ana Caetano, gerente de projetos especiais na Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Belo Horizonte, para contar seus pareceres do processo do Let's Lab. E, por fim, depois, nós vamos convidar Camila Chabar, coordenadora de mudança do clima do ICLEI América do Sul, para fechar essa série de webinars. Então, Edna, agora a fala é sua. Eu não estou conseguindo colocar o vídeo. Estão me escutando? Sim. Não está me autorizando. Mas, bem, gente, foi um processo que eu estou, em nome aqui do prefeito Geraldo Júlio e em nome da cidade do Recife, a gente, mais uma vez, gostaria de agradecer ao ICLEI pela oportunidade de ter participado do Let's Lab e todo o seu suporte técnico de colaboradores como o consórcio da consultoria. Né? Realmente, assim, só temos que agradecer tudo que foi feito, né? E todo o ganho que a cidade recebeu. E reforçar aqui o apoio de todos os técnicos da prefeitura, que a gente só conseguiu fazer isso com toda a equipe da prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente e o Instituto Pelópidas da Silveira, ele gerencia o projeto do Let's Lab, que foi feito no Hospital da Mulher, como piloto, mas se a gente não tivesse a participação de todos os setores da cidade, o Let's Lab não tinha como acontecer. E mostrou, mais uma vez, que nós somos uma engrenagem e que o engajamento de toda a cidade consegue fazer com que Recife tenha destaque no planejamento climático. Então, é isso, deixar aqui, mais uma vez, um muito obrigado da cidade do Recife. Muito obrigada, Edna. Agora a Ana pode falar. Eu não vou querer repetir o que a Edna falou, mas eu acho que é inevitável, né, Edna? Acho que a realidade é muito parecida. Para a gente é sempre um prazer trabalhar com o ICLEI, né? Essa é uma parceria já de bastante tempo e que sempre é muito profícua. Acho que é importante destacar essa relação entre as cidades, né? Esse aprendizado também é um aprendizado que envolve outras cidades, que a gente está em diálogo permanente com outras cidades, o apoio da consultoria, o apoio da equipe do ICLEI, a relação que a gente tem para dentro da prefeitura, e aí eu quero agradecer especialmente, e hoje por um motivo muito especial, a gerente de projetos especiais, Ângela Mesquita, que é a gerência onde, né, a casa do Urban LEDs dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, da Secretaria de Meio Ambiente, agradecer aos secretários, na pessoa do secretário Mário Werneck, e agradecer também ao Estado de Minas Gerais, que é parceiro nosso, né? A gente tem relação não só para dentro da prefeitura, que é muito importante, e aí cada uma das secretarias, cada um dos órgãos, tem vários colegas que estão aqui acompanhando todos os webinars, que têm participado ativamente, e para além da própria prefeitura, então também o Estado de Minas Gerais, a FEAM e a CEMAD. Então, acho que o que eu quero destacar principalmente é o trabalho em rede, é o trabalho que é feito dentro da Secretaria de Meio Ambiente, dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, e aí eu preciso agradecer também a Diretoria de Relações Internacionais, na pessoa do Bernardo Ribeiro, que é ponto focal do ICLEI Let's Lab, e do diretor de Relações Internacionais, Hugo Salomão. Então, a gente tem essa relação para dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, mas também tem uma relação que envolve outras cidades, não só do Estado, mas do Brasil. Tem uma relação que envolve outros níveis de governo, como o Estado de Minas Gerais, e outras organizações, né, consultoria, ICLEI, Comissão Europeia, ONU Habita, e aí acho que é o que a Edna falou, ninguém faz nada sozinho.
E para mim é muito claro que o LEDS Lab foi muito bem sucedido, e será que a gente ainda tem uma caminhada até o final do próximo ano? E o Rodrigo tem apontado a possibilidade de desdobramentos, né, para depois de 2020, por causa disso, porque a gente tem essa clareza de que o trabalho é feito em rede, né, que a gente caminha junto em diferentes níveis e compreendendo uma mesma questão, né, que é a necessidade de uma ação climática urbana para o enfrentamento das mudanças climáticas. Acho que é isso. Muito obrigada, Ana e Edna, pelo grande envolvimento das prefeituras no projeto mesmo. Helene, você está mutada, não dá para te ouvir. Desculpa. Então, vamos deixar a Kabila Chabar, do ICLEI, América do Sul, fechar essa série de webinars. Obrigada, Helene. Obrigada a todo mundo. E uma super responsabilidade, né, de fechar essa série de webinars, que realmente a gente entende que foi um sucesso. Vou somar aqui a minha fala da Ana, a fala da Ana e a fala da Edna, que a grande importância, né, e o que a gente quis trazer, não só com o processo do LEDS Lab, mas com esses webinars, é o entendimento e quais são os caminhos da gente tirar o plano de ação climática das cidades do papel. Então, é muito importante a gente fazer o diagnóstico da cidade, né, o inventário de gás efeito estufa, o estudo de vulnerabilidade, depois formatar tudo isso num plano de ação climática, mas lá no final a gente precisa fazer com que isso saia do papel, com que isso seja implementado e com que isso com certeza traga essa maior qualidade de vida para os cidadãos. No final das contas a gente está falando disso, né? A gente está falando de como que as pessoas podem viver melhor nos nossos territórios, nas nossas cidades. A gente vive em cidades, né? Então, a gente está muito contente com esse resultado. Agradecer imensamente aí as cidades Urban LEDs, né, que participaram ativamente aí em Recife, Belo Horizonte em especial, que estão nesse processo do LEDS Lab, no meio dessa situação, dessa crise sanitária que a gente está vivendo. Ainda assim, o projeto andou, o processo andou, então agradecer enormemente essas duas cidades, agradecer o consórcio de consultorias que estão com a gente aqui, então a Helene e a Isabelle representando aí o consórcio aqui, agradecê-los de estar nessa parceria, né, que é uma parceria, uma grande parceria esse processo. Agradecer a todos os participantes, então todos os bancos, aí aqui a Caixa, o BDMG, a Hauer também, que vem sempre aí nos acompanhando em outros processos também. Então agradecer a todos os financiadores, a todas as outras instituições que participaram desse processo e também em especial as cidades, né? A gente teve aí várias outras cidades também apresentando os seus cases de sucesso, de como tirar do papel, como financiar, como conseguir recursos para fazer com o seu planejamento urbano mais sustentável. Então, agradecer a todos vocês e agradecer aí, um agradecimento especial à equipe do ICLEI, que trabalhou aí bastante para que tudo isso acontecesse, né? O Rodrigo aí tendo a presença do nosso secretário executivo nessa série toda de webinars, então dando a importância que foi essa série de webinars. Então, muito obrigado. E informo a vocês que essa série de webinars vai estar na nossa página do YouTube. Então, quem quiser ir lá rever algum detalhe, algum momento, quem quiser também compartilhar com a sua rede aí, fiquem à vontade. Ficamos à disposição e muito obrigada.